Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo a gente aí. Professor Flávio, da Associação Teológica Cason, Itajubá, Minas Gerais. Estou falando pela Escola do Conhecimento. Aula de Teologia. Estamos falando sobre a importância da fé. Temos dois vídeos anteriores aí. Esse vídeo é uma sequência, é uma continuação. Tá ok? Então você que é nosso aluno aí já está por dentro. Pega a sua apostila, se você tem ela em mãos. Se você não tiver, só acompanhar a gente por aqui. Pega aí a sua Bíblia, seu caderno de anotações. Vamos lá. Se você não tem, tranquilo, dá para acompanhar aqui também, tá? Sossegado. Então nós estamos falando sobre a fé, a importância da fé. Falamos várias coisas, várias características da fé, o que é a fé, né? Para que serve a fé, como que adquire a fé. Falamos que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Falamos várias coisas aí, gente. Muito especial, maravilhoso mesmo. Dá uma olhadinha nos vídeos anteriores aí. Não tem nem como eu falar aqui, porque é tanta coisa boa, maravilhosa. Então veja o vídeo aí anterior, tá? Então vamos continuar aqui. Nós estamos falando que a importância da confissão, isto é, do que você fala. É muito importante o que você fala. O que você fala não está acima da sua crença. Claro que às vezes você pode simular uma coisa, falar uma coisa que não. Só por falar só, mas estou falando, fala mesmo, aquilo que você, né, normalmente fala, comenta, pensa. Né? Então, a sua fala, a sua confissão, o que sai da sua boca é muito importante. Isso vai revelar o que está no seu coração, vai revelar o que você acredita de fato. E as suas conquistas estão baseadas no que você acredita, na sua capacidade, né? Na sua força ali de fala, de fé, de crença, de atitude. Então vamos falar aqui agora sobre a confissão. Dentro dos aspectos, das características, da importância da fé, onde encaixa a nossa fala, a nossa confissão. Vamos lá então. A confissão. Confissão. Confessar em grego, homologeo, significa falar a mesma coisa, falar o mesmo. Temos total garantia que a palavra de Deus que confessamos se cumprirá. Jesus nos deu esse fundamento sendo o apóstolo da nossa confissão. A confissão não é algo que alguma denominação inventou ou criou para chamar a atenção das pessoas. Não. A confissão se originou em Deus. Ele foi o primeiro a chamar as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4,17. Vamos dar uma olhadinha lá. Romanos capítulo 4, verso 17. Olha para você ver. Paulo escrevendo aos Romanos, falando acerca de Abraão, da fé de Abraão. Uma das coisas que ele fala é aqui, ó. Portanto, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então, ele está se referindo a Deus, que Deus dá vida para os mortos e Deus chama as coisas que ainda não são, que não existem, como se já fossem. A fé tem uma boca. Podemos observar em Hebreus 11, verso ponto 3, né? Versículo 3 e Gênesis 1, que Deus é um Deus de fé e que ele criou tudo pelo que creu no seu coração, que as coisas que falasse aconteceriam, se manifestariam. Deus usou sua fé a favor da criação. A fé vem do íntimo da natureza de Deus. A fé faz parte de Deus. Ela é um poder que se move, ela é uma garantia. Ela é um poder que se move. Ela é uma garantia, ela faz as coisas acontecerem. Foi assim que o mundo veio a existir. Em Gênesis, em todo o capítulo 1, vemos repetidamente a frase: "E disse Deus, e assim foi". Observe a boca de Deus.
Deus sempre proclama as coisas antes da manifestação. No Gênesis 1, a criação, né? E no Hebreus 11, 1, ele proclamou luz e recebeu luz. Deus não falou é muito escuro aqui. Falou aquilo que queria que acontecesse. Confessou luz e recebeu luz. O Espírito de Deus trabalha na palavra de Deus e a transforma em vida. A palavra de Deus sustenta o universo. Deus sempre fala antes de acontecer. Vejamos alguns exemplos. Deus disse, né, a respeito que a semente da mulher, e havia alguém da semente da mulher que ia pisar na cabeça de Satanás. Deus também falou antes sobre o nascimento de Jesus e se cumpriu em Mateus 2. Deus falou também que ele nasceria de uma virgem. Jesus nasceu de uma virgem. Deus disse em Oséias 11:1 que ele fugiria para o Egito. José levou Jesus para o Egito. Diz também em Isaías 53 que ele seria rejeitado pelos judeus. Diz que ele seria sepultado com os ricos e que a sua carne, seu corpo não veria corrupção. Então, nesse primeiro momento aqui, falar para você que Deus falou aqui no Gênesis capítulo 1, em Hebreus capítulo 11, verso 3. Em Hebreus capítulo 11, aliás, vamos lá, no Gênesis capítulo 1, por exemplo, tá assim, ó. No Gênesis capítulo 1, tá escrito assim. Olha para você ver. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Está vendo? E disse Deus, haja luz, e houve luz. Depois você vê aqui de novo no verso 9, e disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo do céu num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. No verso 11, e disse Deus. No verso 14, e disse Deus. Tá vendo? No verso 20, e disse Deus, produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda a ave conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom. Então olha o detalhe aqui, e disse Deus, né? E disse Deus, haja luz, e houve luz. Em Hebreus capítulo 11 de Hebreus capítulo 11 de Hebreus, está escrito no verso 1, 2, 3, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, que se não veem, né? Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Tá vendo? Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Também, se nós olharmos aqui em Hebreus capítulo 1, olha para você ver, Hebreus 1, diz lá, está escrito, verso 1, havendo Deus antigamente, olha aqui, vamos lá, Hebreus 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados,
assentou-se à destra da majestade nas alturas. Está vendo? Ele sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Estamos mostrando aqui que Deus criou as coisas pela sua palavra. Né? A fé é uma coisa, é um poder de Deus. A fé é uma certeza, é um poder de Deus. Só que Deus, por ser poderoso, quando Deus fala e quer que aquilo acontece imediatamente, porque Deus é poderoso. Então, quando Deus fala, por exemplo, haja luz e houve luz, haja separação entre as porções de águas de baixo com as porções de água de cima, e houve separação. Produza os mares, né? Os animais marinhos e tal. Produza aves dos céus. Então, Deus, por ser poderoso, então quando Ele fala e Ele quer que aquilo se cumpra naquele momento, aquilo se cumpre. A não ser que Ele fala, mas Ele tem um tempo específico para aquilo. Por exemplo, quando Ele falou que Jesus nasceria de uma virgem, Isaías 7,14. Então, Deus sempre falou antes da coisa acontecer. Deus falou em Gênesis 3,15. Falou para o diabo assim, que da semente da mulher, né, que o diabo, porém inimizade entre você e a semente da mulher, a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, este pisará na tua cabeça, e você vai ferir o calcanhar dele. Gênesis 3,15. Então Deus ali falou antes uma coisa que ia acontecer. O que aconteceu? Isso se cumpriu em Cristo. Quando Cristo nasceu, Gálatas capítulo 4, do verso 4 em diante, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Então Jesus nasceu de mulher, né? Pelo poder do Espírito Santo. E Jesus, quando morre na cruz e ressuscita, ali ele traz a vitória para nós. Ele diz lá, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então Jesus retoma o poder para o homem. Porque Deus deu a terra para o homem, Deus deu a terra para o homem por um tempo, claro, sabemos que tudo pertence ao Senhor, mas o Senhor deu a terra por um momento para o homem. E esse tempo não venceu ainda. Só que o homem entregou a autoridade da terra quando ele se entregou ao pecado. Ele se tornou escravo do pecado. E como o pecado é uma coisa diabólica, o diabo entrou e tomou conta do sistema do mundo. Por isso que a terra geme, a terra sofre. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. 1 João, lá no final. O mundo está debaixo de uma autoridade maligna. Lá em 1 João, olha para você ver. Lá no final da Bíblia, vamos lá para você ver. Hebreus, Tiago, 1 João, capítulo 5. Olha aqui. Capítulo 5, verso 19. 1 João, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Olha bem, o mundo está no maligno. Nós olharmos aqui nós olharmos para o Evangelho de Lucas, por exemplo. Olha o que Lucas, no capítulo 4, o que o diabo, durante a tentação de Cristo, o que o diabo falou para Jesus? Em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4, quando Jesus foi tentado pelo diabo. E o verso 5. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-a a quem quero. Está vendo? O diabo disse que foi entregue para ele. Mas não foi entregue para ele, foi entregue para o homem. Então quando Jesus ressuscita, olha o que Jesus fala
aqui em Mateus, capítulo 28, depois da ressurreição, ele venceu a morte. Jesus diz assim, capítulo 28, verso 16: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, quando Deus falou em Gênesis 3,15 para o diabo, né, que estava ali na serpente, ele disse que da semente da mulher ia levantar um que iria pisar na cabeça dele e que o diabo ia ferir o calcanhar deste. Então, o diabo feriu o calcanhar quando jogou Jesus na cruz. Mas Jesus saiu vitorioso, venceu, levou os nossos pecados, levou a maldição da lei sobre ele, pagou a dívida nossa, se tornou o Salvador, nosso Senhor. E Jesus então pegou a autoridade da terra de volta para o homem. O homem, na pessoa de Adão, entregou na mão do diabo a autoridade. O diabo deitou e rolou na terra. Por isso que o mundo jaz no maligno. E nós nascemos debaixo de um pecado, de um domínio pecaminoso. Mas por meio de Cristo, nós retomamos de novo, né, a vontade de servir a Deus. Pela fé servimos a Deus. Não queremos nada com o diabo. Mas o mundo jaz no maligno. Mas no nome de Jesus, todo joelho se dobra, toda língua confessa que Jesus é o Senhor. No nome de Jesus, os demônios têm que sair, têm que ir embora, têm que ser expulsos, porque Jesus devolveu a autoridade para o homem, como homem. Então, quando Deus disse isso no Gênesis 3,15, isso se cumpriu em Jesus. Então, Deus sempre fala antes da coisa acontecer. Quando Deus diz, por exemplo, em Miqueias, capítulo 5, verso 2, que Jesus ia nascer em Belém. Então, Mateus capítulo 2, Jesus nasceu em Belém. Quando o Senhor fala em Isaías 7,14, que a virgem conceberá, dará à luz a um filho, Maria, virgem, concebeu. Anos depois, 750 anos depois, concebeu. Quando a Bíblia fala em Isaías 53, que Jesus seria humilhado, desprezado, mas ele não fala o nome de Jesus, mas fala que ele seria humilhado, rejeitado. E Jesus veio como Senhor e Salvador, foi humilhado, rejeitado. Então, quando a Bíblia fala em Oséias 11, que ele seria do Egito chamei meu filho. Então, Jesus quando nasceu, Herodes queria matá-lo, Deus avisou José para fugir com o menino para o Egito. José foi, depois de um tempo, Herodes morreu e Deus falou para José trazer o menino de novo de volta. Então Jesus volta e se cumpre a profecia de Oséias 11, do Egito chamei meu filho. Então Deus sempre falou antes das coisas acontecerem. Na maioria das vezes Deus fala antes o que vai acontecer. O nascimento de Ciro, rei da Pérsia, o profeta Isaías profetizou 150 anos antes do nascimento de Ciro. Deus falou do nascimento de Josias. Então Deus sempre fala antes. A fala do Senhor é uma fala de fé. Está entendendo? E Deus já falou, a fala dele é tão de fé que ele já está até escrito já. De uma forma geral, como que a coisa vai se desenrolar. Né? O Apocalipse, os final dos tempos, tá? De uma forma geral já está escrito. Agora basta eu e você crer na palavra de Deus, porque a palavra de Deus se cumpre. Isaías 55, versos 6, 7, 8 em diante, fala que a palavra do Senhor não volta vazia, mas ela faz o que lhe apraz. Ela não volta vazia. Quando, por exemplo, o centurião, Jesus foi para a casa do centurião para curar o servo dele, o centurião mandou pessoas se encontrar com Jesus e falar para Jesus: não precisa vir na minha casa, diga uma só palavra e o meu servo será curado. E Jesus então falou: nunca vi uma fé tão grande como essa, seja feito conforme a fé dele. Na mesma hora o rapaz ficou curado lá. Está entendendo? Então, tem poder na palavra de Deus. A palavra de Deus, Deus fala e aquilo acontece. Acontece por causa do quê? Por causa do poder da palavra. Então nós devemos ter fé na palavra de Deus. Que a palavra de Deus, quando Deus diz, a coisa se cumpre. Então a confissão é importante. Nós devemos confessar. A palavra confessar
Vem do grego homologeo. O que significa a palavra confessar na Bíblia? Falar a mesma coisa. Então eu tenho que falar a mesma coisa que a palavra de Deus diz. Eu tenho que acreditar que a palavra de Deus se cumprirá. Eu tenho que crer nisso. A minha palavra, se eu falar aleatoriamente, não acontece nada. Mas se eu acreditar na palavra de Deus, e se eu falar a palavra de Deus, se eu falar de acordo com a palavra de Deus, se eu falar o mesmo que a palavra de Deus diz, aquilo se cumpre. Então isso faz parte do kit da fé. Eu não posso falar de qualquer maneira, qualquer coisa, para qualquer pessoa, de qualquer jeito. Eu tenho que confessar a palavra. A palavra de Deus é poderosa e é eficaz. Ela faz o que lhe apraz. Tudo isso é pela fé. Então eu tenho que mudar a minha maneira de falar. E tem que tomar cuidado com o que eu falo também. Então nós temos aqui, quando o Senhor falou sobre, no Gênesis 3,15, o nascimento, sobre a semente da mulher, se cumpriu. Quando ele falou do lugar de nascimento, que Jesus nasceria em Belém, se cumpriu. Quando ele falou que a Virgem conceberia, isso falou 750 anos antes, e se cumpriu. Que Jesus sairia do Egito, se cumpriu também. Que ele seria rejeitado, em Isaías 53, se cumpriu. E que o corpo dele não haveria corrupção, e ele ressuscitou mesmo. Então isso foi falado antes. Marcos 11, 23. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Note que Jesus diz para não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá aquilo que diz. Tudo o que disser será feito. Obviamente, Jesus não estava falando de você repetir palavras soltas ao vento, como um papagaio. Deve haver a convicção no coração. A fé vem do coração. A palavra de Deus carrega em si o poder para ativar aquilo que diz. A palavra de Deus é eficaz. É a palavra de Deus nos seus lábios que vai mover o monte, que representa as dificuldades e circunstâncias da vida. Jesus usou o exemplo de um monte físico para ilustrar o poder que existe quando nós cremos na palavra de Deus e a confessamos. Obviamente, Jesus estava falando de um monte físico naquele momento. Aquele monte existia e os discípulos estavam próximos daquele monte. Jesus usa uma ilustração natural para explicar como a fé funciona. Por que aquele monte físico sairia do lugar e seria lançado no mar? Porque antes de qualquer coisa foi a palavra de Deus que criou aquele monte físico. Se o monte veio à existência através de palavras, Deus usou palavras quando formou o mundo. Então ele só sairá dali através de palavras. Esta é uma lição simples que Jesus usou para nos ensinar que quando nós usamos e confessamos a palavra de Deus, nós teremos os resultados que ela tem. É importante lembrar que não são as suas próprias palavras tentando tirar o monte do lugar. Você está usando a palavra de Deus, que vai mover as dificuldades e circunstâncias do seu caminho. O seu trabalho é descansar e confiar que a palavra de Deus está operando e cuidando da situação. Quando nós temos a consciência que Jesus é o apóstolo da nossa confissão, nós reconhecemos então que é dele todo o trabalho. Na verdade, ele já fez tudo o que precisava para nos garantir toda a vitória. Ele já lançou o fundamento para a nossa confissão. A nossa base está nele, e ele continua o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Continue apenas determinado como salmista e também como Paulo, e fale aquilo que você crê. Jesus, em Hebreus 3:1, é o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele toma suas confissões, leva-as ao Pai e volta para nós com a resposta. O homem pode limitar a obra de Deus na sua vida pelas palavras faladas, pela sua boca. Sua fé nunca estará acima de sua confissão. Mantenha sua confissão, fala com fé. A sua vida deve estar em harmonia com a sua confissão e a sua confissão com a palavra de Deus. Você vive e tem de acordo com o que você fala, é o que você crê. Então nós devemos tomar cuidado com o que nós estamos falando, conforme nós acabamos de ler aqui na apostila. Em Hebreus 3, verso 1, diz que
consideramos a Jesus Cristo nosso sumo sacerdote, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então Jesus pega as nossas palavras e leva ela diante do Pai lá. Então nós devemos tomar cuidado com o que a gente fala. Se nós dissermos a este monte, sai daqui, vai para lá, e não duvidar no nosso coração, aquilo acontecerá. Marcos capítulo 11, verso 21, 22, 23, 24. Olha, ele se referiu a um monte de verdade. Se você disser a este monte, sai daqui, vai para lá, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que aquilo vai sair, vai acontecer, aquilo acontece. Então, tudo que disserdes, olha bem como que é sério isso, muito sério. Em Marcos capítulo 11, muito sério esta palavra. Marcos capítulo 11. Olha para você ver. Marcos capítulo 11. Verso 22. E Jesus respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, o monte que estava ali, o monte físico, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber e tê-las-ei. Olha bem que sério, hein? Qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-las-ei. Olha bem como que é sério isso. Tudo que você disser, crendo no seu coração, aquilo acontece. Às vezes não acontece imediatamente ali, mas cuidado com o que você fala. Amaldiçoando aí o filho, você não vai dar nada na vida, você não presta, sua vida é uma desgraça, a minha vida é uma desgraça. Falando, meu marido não vale nada, minha esposa não vale nada. Não vai dar certo esse negócio, não. Sempre falando coisas ruins, mas falando com certeza. Isso que é o problema. Então, gente, na verdade, você viu que ele fala, a fé está no coração. Se você está falando isso, negativo, mas você está acreditando nisso, então a dificuldade, o problema está no coração. Nós precisamos que haja uma mudança no nosso coração. Jesus veio para arrancar a podridão do nosso coração e mudar a natureza nossa. Por isso que você precisa nascer de novo. O que é nascer de novo? Entregar sua vida de verdade para Cristo. Romanos capítulo 12, verso 1, 2. Renovar a mente. Tirar esses pensamentos ruins. Tirar esse coração aí só com maus desejos, com maus pensamentos, com pessimismo, complexos de inferioridade, negativismo, sabe? Então precisa fazer uma mudança no seu coração, no seu interior. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que tem no coração. Se você está falando dessas coisas aí e não consegue mudar, então não consegue mudar a sua fala e a sua vida está uma bagunça, então precisa mudar o seu interior, o seu coração. Você precisa entregar a sua vida para Cristo, de verdade. Falar, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, purifica o meu coração. Vem fazer morada em mim, muda a minha vida, transforma a minha vida, Senhor. E você se arrepender. Senhor, me arrependo dos meus pecados, purifica o meu coração, lava o meu coração. Eu quero ser uma nova vida, uma nova criatura, uma nova pessoa. O que a Bíblia fala? Em 1 João capítulo 2, filhinhos, não pequeis, mas se porventura alguém pecar, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Se confessarmos nossos pecados, ele perdoa. O Senhor perdoa e lança os nossos pecados no mar do esquecimento. O Senhor perdoa os seus pecados, purifica o seu coração. E você começa então a renovar a sua mente com a palavra de Deus, colocar coisa boa no seu coração. Sabe quando vem aqueles pensamentos ruins, aquelas coisas? Mudar o seu jeito de pensar, mudar o seu coração, para você mudar a sua fala. Porque você está falando muita coisa negativa e crendo, e as coisas
estão acontecendo durante a sua vida. Lembra aquele ditado, tudo que a gente planta, a gente colhe? Isso está na Bíblia. Em Gálatas, capítulo 6. A pessoa fala, não acontece às vezes na hora, mas vai acontecendo durante a vida dela. Porque ela está falando e crendo que vai acontecer só coisa ruim. Está falando e acreditando que só vai acontecer coisa ruim. E acaba acontecendo. E acaba dando errado. E acaba dando tudo errado na vida dela. Então, cuidado com a sua confissão. Cuidado com o que você fala. Se você tá, pastor, o que eu faço? Repito, entrega a sua vida, muda sua maneira de pensar. Peça para Jesus transformar o seu coração. Começa a mudar. Em Tiago, capítulo 3, fala que nós devemos tomar um cuidado com a nossa boca. Da mesma boca não pode sair bênção e maldição. Uma hora fala uma coisa boa, outra hora fala coisa ruim. Não pode de uma fonte de água sair água doce e água salgada. Ou é uma coisa ou é outra. Ou você é ou você é. Está entendendo? Vamos lá aí, ó. Tipos de confissão. Pelo menos 3 tipos de confissão. Confessar Jesus como Senhor. Confissão de pecado. Confissão da palavra. Quando confesso a Jesus como Senhor, creio que sou salvo imediatamente pela fé. Quando confesso o pecado, também creio pela fé que fui perdoado. Então, quando confesso a palavra de Deus, devo crer que aquilo vai acontecer. Então, aqui para você ver, Romanos, capítulo 10. Romanos 10, verso 9. Romanos, capítulo 10. Vamos ver aqui. Romanos 10, versículo 9. Olha para você ver. Romanos 10, 8. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Nós temos aqui, e agora nós temos também, lá em 1 João capítulo 1, 1 João, capítulo 1, olha para você ver, verso 9. João 1, 9. Eu vou ler 1,8. 1,8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E Isaías também, capítulo 55 de Isaías. Olha para você ver, Isaías 55. Vamos ver lá Isaías 55. Olha para você ver. Verso Isaías 55, verso 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então você vê aqui 3 tipos de confissão. Eu li Romanos capítulo 10, verso 8, 9 e 10. Se você confessar a Cristo como Senhor e Salvador da tua vida,
e no seu coração você acreditar, você recebe a salvação. Salvação é pela fé, é um ato de fé. Então aí você acredita que você está salvo. E você vai andar então como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. As suas obras vão declarar que você creu em Jesus. Vai ter uma mudança de vida. Por que você mudou de vida? Porque você entregou a sua vida para Jesus. Como é que você entregou a sua vida para Jesus? Quando você confessou a Jesus Cristo para que Ele seja o Senhor da sua vida. Como você pediu para Ele ser o Senhor da sua vida. Quando você creu que Ele morreu por você, ressuscitou por você. Então você recebe ali a salvação. É um ato de fé. Quando você também confessa os seus pecados, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Quando você confessa o seu pecado, arrependido de verdade, o seu pecado, você é perdoado naquela hora. O Senhor perdoa você naquela hora. Agora, olha bem o que Deus diz também em Isaías 55, 10, 11. Assim como a chuva desce do céu, cai na terra e não volta para o céu, sem que antes regue a terra, para que a terra produza ervas, produza mantimento, assim é a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que lhe apraz. Isto é, fará aquilo que ela foi designada para fazer. Então, quando nós confessamos a palavra de Deus produz alguma coisa. Então você vê, ó, é um ato de fé. Não é ficar falando como papagaio de qualquer jeito, não é isso não. Você em oração, o próprio Deus vai colocar no seu coração a palavra que você tem que falar diante de uma situação. O próprio Deus vai gerar fé em você. Você vai ser guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus vai ensinar, vai fazer a gente lembrar de versículos, de palavras que devem ser proferidas em determinadas situações. Está entendendo? Você não pode ficar falando qualquer coisa, qualquer hora, de qualquer jeito, não, e crendo naquilo. Cuidado! A nossa vida agora é de Cristo, nosso coração é dele. Nós temos que falar aquilo que bate com a vontade dele. Temos que falar o mesmo, homologeo, confessar, falar a mesma coisa que Cristo fala, que está escrito na palavra, acerca da sua família, do seu trabalho, dos seus parentes, da sua vida, de você, do futuro, do passado, do presente. Tá entendendo? Então tem tudo ali. Ser uma pessoa assim que de bem com a vida, de paz com todos, que tem perspectivas saudáveis para o futuro, que tenha temor de Deus, saiba que o passado foi perdoado, né? O passado, você lembra do passado, mas você sabe que o que vai te influenciar é coisas positivas que você aprendeu, mas quanto ao pecado, o Senhor já lançou no mar do esquecimento. Quanto ao seu presente, você agradece ao Senhor por estar vivo. Quanto ao seu futuro, está nas mãos do Senhor. Seus familiares, fazer o melhor que você puder, amar, respeitar, honrar. Então, nossa palavra tem que ser palavra que edifica. Edifica. Olha, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, nós temos aí, repetindo aqui, 3 tipos de confissão. Confessar Jesus como Senhor, confissão do pecado e confissão da palavra. Quando confesso a Jesus como Senhor, creio que sou salvo imediatamente pela fé. Quando confesso o pecado, também creio que pela fé que fui perdoado. Então, quando confesso a palavra de Deus, devo crer que aquilo vai acontecer. Suas palavras levarão você acima da circunstância ou o aprisionarão. Então, aqui, ó, Provérbios capítulo 18. Provérbios 18, verso 21. Olha aí para você ver. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Olha aí para ver, ó. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Cuidado que a língua tem poder. Que você fala crendo, acontece. Como Jesus usou sua confissão. A palavra de Jesus tinha poder, tem poder, né? Ele derrotou Satanás com a palavra. Mateus 4. Jesus operou vários milagres.
Jesus ensinou que você pode obter o que confessa baseando-se em sua palavra revelada a ti. Jesus usou suas palavras para ajudar os outros. Porque a palavra de Jesus era vitoriosa, Jesus gastava muito tempo em oração, nunca citava o problema, mas os resultados desejados. Algumas das confissões de Jesus. Ele disse, meu Pai trabalha e eu trabalho também. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Ele disse, eu sou o bom pastor. Eu e o Pai somos um. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me vê a mim, vê o Pai. Cuidado com o que você anda dizendo, pois quantas advertências há na Bíblia quanto ao nosso modo de falar. Tiago capítulo 3, Efésios capítulo 4, verso 29, Mateus capítulo 12, verso 36 ao 37. Então, aqui devemos prestar atenção nas palavras. As palavras têm poder. Jesus usou sua palavra, tinha poder. Marcos 1, 22. Marcos capítulo 1, verso 22. Marcos 1, 22. Marcos 1, 22. Vamos lá para você ver. Marcos, capítulo 1. Jesus ensinava com autoridade. A palavra dele tinha autoridade, tem autoridade, né? Marcos 1, 21, 22. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Então a palavra de Jesus era uma palavra de autoridade. Tinha autoridade. Ele, em Mateus 4:1, derrotou Satanás com a palavra. Olha, em Mateus 4:1, do verso... Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Olha para você ver. Mateus capítulo 4. Quando o diabo vem tentar Jesus, Jesus derrota ele com o poder da palavra. Mateus 4:1. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então nós observamos aqui, Jesus, a palavra de Cristo, tem poder. Jesus ensinava com autoridade. E aqui em Mateus 4, você vê que Jesus estava com 40 dias em jejum, teve fome, e o tentador veio falar para ele transformar as pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, querendo colocar uma dúvida, porque Jesus tinha sido batizado antes, e ouviu-se uma voz do Pai. O Pai disse dos céus, né? Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Quando Jesus foi batizado, ouviu-se essa voz. Agora o diabo está querendo colocar dúvida. É isso que ele vem trazer incredulidade, trazer medo, trazer dúvida. Vem trazer dúvida. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que Jesus respondeu? Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de palavra que sai da boca de Deus. Você vê que o diabo não questionou o que está escrito, porque está escrito mesmo.
E a palavra de Deus tem poder. Ela está exaltada acima. Salmo 138 diz que o nome do Senhor e a palavra estão exaltadas acima nos céus. Então o diabo respeitou a palavra, porque ele sabe que é palavra de Deus. Sabe que é palavra de Deus. Então quando Jesus falou, ele falou palavra de Deus. Aí o diabo recuou. A Bíblia não fala para nós resistirmos ao diabo e ele fugirá de vós? Então tem que ser com a palavra. Só que o diabo depois usa a palavra indevidamente, né? Então a gente tem que tomar cuidado também com pessoas que usam a própria Bíblia de forma errada. Qual que é a diferença? É que Jesus é guiado pelo Espírito Santo. Jesus está ali como homem, mas guiado pelo Espírito Santo. Eu e você devemos ser guiados pelo Espírito Santo, porque o diabo também conhece a Bíblia. Quantos falsos profetas tem aí? Quantas pessoas que iludindo as outras, usando versículos bíblicos, criando doutrinas, tirando um texto fora do contexto. Então é preciso a gente conhecer a Bíblia, sim, mas dentro da dependência do Espírito Santo. Humildes ali diante do Senhor, que a revelação venha do Espírito do Senhor. A Bíblia diz em Romanos 8:14, Romanos 8:16, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Espírito de Deus que guia nós. Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 14, no Evangelho de João, capítulo 16, que o Consolador ia ensinar a gente, ia guiar a gente em toda a verdade. Então, não é também conhecer a Bíblia do nada, senão tem muita gente aí usando a Bíblia de forma errada. O diabo veio usar a Bíblia agora de forma errada com Cristo. Pegou Jesus, colocou Jesus no alto do pináculo do templo e disse, lança-te daí para baixo, porque está escrito na Bíblia que Deus vai ordenar os anjos para te guardar. O que Jesus disse? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus venceu o diabo usando a confissão da palavra de Deus, mas ele cria no que ele estava falando. Não é simplesmente usar a confissão positiva, né, e do nada assim, não, sem acreditar. Não, tem tanta gente falando aí, igual papagaio, coisas boas, mas nem acredita. Então não adianta nada. Não adianta nada. É você falar a palavra de Deus dentro de determinada situação e circunstância, mas acreditando, tendo fé. Não pode duvidar no coração. Tá? Outra coisa também. Quantas advertências tem na palavra? Quanto aquilo que a gente tem que falar? Muitas. Olha a fala de Jesus. Jesus não falou porcaria, besteira, não. Ele falou, eu sou o pão da vida. Olha. Meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Eu e o Pai somos um só. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a confissão de Jesus era só coisas saudáveis, coisas legais, coisas boas. Coisas assim que edifica, que leva a pessoa para frente. Se você ver lá, conforme eu falei agora há pouco, em Tiago, capítulo 3 de Tiago, quantas advertências tem para a gente não falar porcaria. De uma mesma boca não pode sair bênção e maldição. Tiago, capítulo 3, cuidado com o que você está falando. Lê depois da Tiago 3 inteirinho para você ver. A gente não pode estar falando qualquer coisa, de qualquer jeito, não. Não pode. Ou da nossa boca sai bênção, ou da nossa boca sai maldição. E Efésios, capítulo 4, verso 29, olha para você ver. Efésios, capítulo 4. Olha para você ver. O verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Tá vendo? Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Torpe. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. O que é palavra torpe? Olha aqui. Vamos ver aqui. O que significa uma palavra torpe? Significa palavra torpe. O que significa a palavra torpe?
Olha aqui para você ver. Olha aí, ó. O que é torpe? Significa desonesto, vergonhoso. Torpe é relacionado como motivo para várias coisas, como crimes, homicídios, suicídio. Torpe é algo nojento, indecente, infame, impúdico. Um crime torpe é aquele que contém requintes de crueldade. Mas a palavra torpe, que significa torpe, ó, é torpe, desonesto, vergonhoso, algo nojento, indecente. Olha aí para você ver em Mateus, capítulo 12 de Mateus, que advertência nós temos ali na palavra de Deus. Olha a advertência. Mateus capítulo 12, verso 35 e 36. Mateus 12, verso 35, 36, 37. Olha para você ver, ó. O homem bom tira... Vou ler um pouquinho antes aqui, ó. Ó, 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, olha que perigo, ó. Primeiro ele fala que da abundância do coração, disso fala a boca. A boca fala o que tem no coração. O homem tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. O homem mau tira coisas más do seu coração. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, palavra torpe, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. Então olha bem para você ver aí as advertências, né? Em Efésios 4, 29, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação daqueles que ouvem. Então cuidado com o que você está falando. Você está fazendo. Quando você xinga alguém, aquela palavra sua produz uma coisa negativa lá. Quando você fala coisas que negativas para o filho, aquilo lá produz um sentimento ruim lá. Mas quando você fala coisa boa também, produz uma coisa legal, coisa boa, imediatamente. Então, quando você fala acerca da sua vida, do seu futuro, da sua casa, aquilo vai gerando também ali. Se você crê naquilo, é aquilo que você vai ter. A gente não tem nada acima do que a gente crê. A gente tem aquilo que nós estamos crendo, aquilo que nós estamos falando. Cuidado com o que você fala. Olha aqui agora que eu acabei de ler em Mateus 12. O homem mau do mau tesouro do seu coração tira coisas más. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira coisas boas. A boca fala do que tem o coração. E é no coração que a gente acredita, que a gente crê. E tudo que a gente crê, a gente tem, a gente recebe. Então o homem vai dar conta de cada palavra ociosa, cada palavra torpe que ele está falando. Cuidado com o que você está falando, que está produzindo alguma coisa. Às vezes a médio prazo, a curto prazo e a longo prazo. Mas aquilo está voltando para você mesmo, voltando para a tua família, voltando para a tua casa, de uma forma ali concreta. Cuidado, está produzindo alguma coisa, está produzindo. Tá? Vamos lá. Jesus fez milagres, né? Mateus 8,16, 9, 27, 30, 12. Vamos dar uma olhadinha aqui, Mateus 8,16. Mateus 8,16. Mateus capítulo 8, ó, 8,16. Mateus 8,16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos. Tá vendo? Curou, e ele, com a sua palavra,
Tá vendo? Olha o 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Ó, homens de pouca fé, se tivesse mais fé, não estava temendo. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então Jesus fez muitas coisas lindas, milagres criativos. Jesus usou suas palavras para ajudar outros. Marcos 6, 35 a 43. Marcos capítulo 6. Vamos ver, Jesus usou suas palavras para ajudar outros. Marcos capítulo 6, verso 35. Aí a multiplicação dos pães. Olha aí para você ver. E como o dia já fosse muito adiantado, seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia já vai muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E eles disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos, sob a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus, abençoou e partiu os pães, e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 alcofas cheias de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Então Jesus fez muitas coisas boas para ajudar as pessoas. Porque a palavra de Jesus era vitoriosa, Jesus gastava muito tempo em oração, não citava o problema, mas os resultados. Né? Ele confessou, né? Meu Pai trabalha até agora e eu também. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu e o Pai somos um, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me vê a mim, vê o Pai. Cuidado com o que você anda dizendo, pois quantas advertências há na Bíblia quanto ao nosso modo de falar? Inimigos da fé. Combate o bom combate da fé. Timóteo capítulo 6, verso 12. 1 Coríntios 15, 57. 2 Coríntios 2, 14. Se há um combate, é porque existem inimigos. 2 Timóteo 4, 7. Paulo sabia como lutar e vencer. Então a nossa fé é a gente falar, isso que eu estou falando para você, a gente está estudando, está ensinando sobre a fé, sobre o cuidado com o que falar. A gente tem muitos inimigos. A fé tem muitos inimigos. Não é, a gente não está assim solto aí e vai fazer as coisas acontecer, não. Existem muitos inimigos da fé. Jesus enfrentou os inimigos, a incredulidade, a passividade, a perseguição, a inveja. Nós também. Né? Quando a gente olha lá em Timóteo, Paulo vai dizer lá para a gente, para combater o bom combate da fé. Paulo sabia que combate ele estava dizendo. A fé tem inimigos. Olha para você ver. 1 Timóteo 6,12. 1 Timóteo, vou voltar aqui, passou da conta. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Primeira Timóteo 6, 12. Olha para você ver. 1 Timóteo 6, 12. Milita a boa milícia da fé.
Em outra versão diz, né? Combata o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Olha aqui, milita a boa milícia da fé, combata o bom combate da fé. Isso é muito sério. Então, 1 Coríntios 15, 57, vamos ver o que está escrito lá. 1 Coríntios 15, 57. 1 Coríntios 15. Olha lá, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo aos Coríntios 2,14. Segundo aos Coríntios 2,14. Olha aí. Segundo aos Coríntios 2,14. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. 2 Timóteo 4,7. 2 Timóteo 4,7. Quando Paulo estava lá, segundo Epístola de Paulo a Timóteo 4,7. Paulo estava nos últimos dias dele, né? Ele diz assim, ó, antes de falecer, né? Um pouco tempo antes, ele diz lá: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A dúvida, o maior inimigo da fé. Definição das palavras: aporeo, no grego significa estar sem caminho, no grego significa em dois caminhos, no grego significa vacilar entre dois caminhos. Fé versus dúvida. Fé vem pelo ouvir a palavra, rema de Deus para a sua vida. Dúvida vem pelo ouvir as mentiras, circunstâncias, palavra de Satanás. A dúvida rouba-lhe a fé. Mateus 14, 21, 14, 22. A dúvida rouba a fé. Mateus 14, 21. Olha aí, quando Mateus 14, vamos ver aqui, 14, 22, né? Mateus 14, 22 ao 31, quando Jesus vai andar sobre as águas. Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegar já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-os andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Então, o que aconteceu com Pedro? Sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou: Senhor, salva-me. E Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Então você vê o inimigo da fé, né? Marcos capítulo 4, verso 35 a 40. Marcos 4,
Marcos capítulo 4, verso 35. Marcos capítulo 4. Olha o que diz lá. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e haviam também com eles outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então você vê, né, conforme Paulo falou, né, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo falou: milita a milícia da fé, combate o bom combate da fé. Paulo também escreveu: Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Você vê que a fé nossa, a nossa vida de fé, nossa vida de cristão, de fé, né, ela tem inimigos também. Tem opositores, situações, circunstâncias, sentimentos, palavras, pensamentos negativos, contrários à nossa fé. Você vê que Jesus, de madrugada, está andando sobre as águas, e os discípulos estão no barco, e pensam que é um fantasma, e gritam, e Jesus fala: sou eu, sou eu. O que Pedro fala? Se és tu, manda que eu vá por sobre as águas. Jesus disse: vem. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Mas quando começou a observar a força do vento e as ondas, teve medo e começou a afundar. Aí ele gritou, e Jesus segurou ele, levantou ele e falou para ele: por que duvidastes, homem de pouca fé? Por que duvidastes? Então, as circunstâncias o que a gente está olhando assim vai trazer medo para a gente. Vai querer trazer medo, trazer incredulidade, trazer angústia, vai querer formar pânico, apavorar a gente, trazer tristeza, não é verdade? Mas nós, eu e você, nós estamos no mesmo barco, nós devemos confiar no Senhor, estar sempre em oração. Jesus estava sempre em oração. Nós devemos estar sempre em oração. Viu na outra passagem, Marcos capítulo 4, Jesus vai atravessar o lago com eles e vem uma tempestade também. Né? E eles acorda Jesus ali: Senhor, não te dá que nós estamos perecendo? E Jesus vem, ordena aos ventos, ao mar para aquietar. E depois Jesus falou para eles: por que sois tão tímidos, homens de pouca fé? Faltou fé e ousadia, né? Faltou ousadia, fé. É claro que nós não vamos sair por aí fazendo qualquer coisa de qualquer jeito. Mas nós devemos estar em oração, ter comunhão com o Senhor, para o Senhor abrir dentro de nós esse entendimento, para a gente ter aquela certeza naquilo que a gente vai falar, naquilo que a gente vai fazer. Mas você está observando que a fé tem inimigos. Tem inimigos à fé. E esses inimigos devem ser combatidos. Devem ser combatidos. Devem ser combatidos. Uma vida de oração, numa vida de ousadia, de cabeça erguida, confiando no Senhor. Olha para você ver que Tiago capítulo 1, verso 5 em diante, interessante. Tiago vai falar de pessoas inconstantes, não sabem se acreditam ou não, não têm firmeza, são levados por outras coisas, perdem o foco. Tiago capítulo 1. Tiago 1. Vamos ver aqui. Tiago 1, verso 5 em diante. Olha o que está escrito. Ele está falando da sabedoria, né? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, nada duvidando, porque o que duvida
é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Está vendo? Homem de coração dobre, né? Não recebe coisa alguma. Por quê? Porque tem que pedir com fé, não duvidando, né? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e o não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Então a questão aqui é da dúvida, né? O homem que duvida é um homem inconstante, que não sabe para que lado que vai, uma hora quer, uma hora não quer, não sabe nem o que pede, né, para gastar nos seus próprios prazeres, pede com dúvida, não acredita, não insiste, não tem certeza. Homem inconstante que nós somos muitas das vezes. Somos igual às ondas do mar, levado para um lado, levado para o outro. Isso não pode ser assim. Nós devemos ser pessoas constantes, firmes, né, que sabem o que quer, né, determinados ali a pedir com certeza, a falar com clareza, com fé, em nome de Jesus. Vamos lá ainda. Questão também agora aqui da falta de perdão, né? Essa questão também aqui da falta de perdão impede o recebimento. Apieme no grego, redimido da punição que lhe era devido, completa a remoção. Apeses no grego, exoneração e liberação. Perdão é o método pelo qual Deus opera. Remissão de pecados, somos reconciliados com Deus. Jesus ensinou a respeito do perdão, né? Perdoai e seremos perdoados. Há dois momentos em que devemos perdoar: quando nós cometemos um delito para com o outro, quando o outro comete um delito para conosco. Temos que operar em perdão. Mateus 5, Marcos 11. Outro sentimento, também nós devemos lutar contra outros sentimentos, contra o mundo, pessoas, circunstâncias, etc. Então, uma coisa que nós devemos tomar cuidado agora, deixa eu ver aqui. É a questão do perdão, viu? É a questão do perdão. Nós não podemos estar... Agora a questão também é, né, em Marcos capítulo 11, versos 23, 24 e 25. Se você disser ao monte, crendo que o monte vai sair de um lado para o outro, o monte vai. Tudo que você disser vai acontecer, se você não duvidar. Aí ele vai falar em Marcos capítulo 11, mas quando estiver orando, se você lembrar que tem alguma coisa contra alguém, perdoa. Então a questão do perdão também é uma coisa que nós temos que estar bem cientes disso. Vou falar de forma resumida para você, mas nós não podemos orar a Deus, pedir as coisas a Deus, ou agradecer, sei lá, né, ou falar outra coisa com Deus, com coração amargo, com falta de perdão, com ódio, com raiva. Não podemos. Temos que dissipar isso do nosso coração. Temos que pedir para o Senhor dar essa graça, para a gente estender as mãos e perdoar os nossos ofensores. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, que sai pregando a palavra, ou mesmo que não está pregando, mas que vem na igreja, tem que estar uma vida assim, liberada, perdoando. Por quê? Porque Jesus nos perdoa também. Ele perdoou a nossa dívida, era impagável. Jesus cancelou o escrito de dívida que havia contra nós. Em Colossenses capítulo 2, versos 14 e 15. Ele cancelou o escrito de dívida que era contrário nas suas ordenanças, que era contra nós, e cravou na cruz. Em Mateus 18 fala do credor incompassivo, um homem rico, um senhor que tinha um empregado, o empregado devia muito para ele. Aí ele perdoou aquele empregado, porque aquele empregado não tinha como pagar. E aquele empregado saiu, achou um companheiro dele que devia para ele um melequinho, que não devia nada para ele. Ele devia uma coisinha de nada. Ele pegou o cara, sufocou o cara e obrigou o cara a pagar, prendeu o cara lá. Quando o senhor ficou sabendo do que ele fez, chamou ele e falou para ele: eu não te perdoei uma dívida altíssima? Como que você não perdoou o teu companheiro?
Então, aí a Bíblia fala assim também, Deus vai fazer com a gente se a gente não perdoar de coração os nossos irmãos. Então, para você ver em Mateus, que eu acho um texto muito interessante, Mateus capítulo 18. Vamos lá. Está carregando aqui. Mateus capítulo 18. Olha para você ver a passagem do credor incompassivo. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, e não tendo ele com que pagar, seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, olha você vê, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Vendo que coisa aí? Muito forte esse texto, muito forte esse texto sobre o perdão. É aqui Mateus 18, ó, essa passagem, né, de Mateus 18. Há dois momentos em que devemos perdoar: quando nós cometemos um delito, quando o outro comete um delito para conosco. Então nós devemos perdoar. Glória a Deus por isso. Aleluia. Então, ainda que nós estejamos andando por fé, né, nessa caminhada nossa de fé, de cristão, de sermos novas criaturas, nós temos que perdoar. Conforme eu já falei em outros vídeos anteriores, olha aí, o perdão, ele traz uma paz para quem perdoa. Às vezes a outra pessoa, você fala assim, ela não merece o meu perdão. Mas então ela não merece o seu perdão. Você vai ficar carregando esse peso no seu coração? Essa dor aí? E outra coisa, se a gente não perdoa, Deus não perdoa a gente também. E a oração do Pai Nosso? Como que fica? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Olha a segunda parte do Pai Nosso. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então, peraí, se eu não perdoo, então ele não vai me perdoar. E se eu não for perdoado, eu perdi a minha salvação. Então, perdão não tem como. Por quê? Jesus perdoou nós. Se Jesus não perdoasse nós de uma dívida altíssima, conforme nós lemos ali na passagem de Mateus 18, sobre o credor incompassivo, ali se refere a nós, na verdade. Deus perdoou cada um de nós de uma dívida altíssima, altíssima, que é a consequência do pecado. Nenhum de nós
poderia se salvar. Eu não posso salvar eu, nem você salvar você. Eu precisava de um Salvador, preciso de um Salvador, assim como você também. O que Jesus veio? Veio por amor, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, isto é, não vá para o inferno, não seja atormentado, mas tenha a vida eterna. Então Deus, por meio de Cristo, nos reconciliou com Ele, pagou a nossa dívida. Está entendendo? Nós somos perdoados pelo Senhor. É claro que você, quando você lembra do que a pessoa fez ou não fez que deveria fazer, que magoou você, aquilo lá pode deixar você chateado. Qual que é a dica? Dobra o joelho e fala com Deus: Senhor, eu não consigo perdoar essa pessoa, porque o que ele fez comigo foi uma coisa terrível, foi um mal terrível mesmo, e foi mesmo. Então fala para Deus: Senhor, só o Senhor para me ajudar, porque eu não consigo, meu coração está travado, eu estou com raiva, eu sou uma mulher de Deus, sou um homem de Deus, o que ele fez, o que ela fez, não tem jeito, não tem cabimento, foi terrível, difícil. Então eu falo para você que me ouve aqui, coloca diante de Deus. Eu não tenho poder nenhum, mas estou dizendo para você, atenda essa palavra. Fala para Deus hoje, fala para Deus amanhã, fala para Deus depois da manhã, vai falando. E daqui a pouco você começa a falar da pessoa ou das pessoas que estão envolvidas, mas fala para Deus. Não fica falando para os outros, não. Fala para Deus. Conta para Ele. Lança diante dele a sua ansiedade. Você vai ver que depois de dias vai começar a vir, Deus vai gerar um sentimento e vai começar a trabalhar no teu interior e vai tirar essa coisa ruim que está dentro do seu coração. Vai por mim, vai, porque é assim que acontece. Nós somos muitas das vezes feridos, magoados, aborrecidos, chateados. Dá vontade mesmo de, sabe, não é brincadeira, não, não é fácil. Então eu estou falando para você, Jesus pagou um alto preço por nós. O perdão de Jesus não foi de graça, não. Olha o sofrimento dele para perdoar a gente. O perdão custou caro para ele. Para ele me perdoar e perdoar você, custou um sofrimento terrível. Ele teve que deixar os céus, deixar toda a glória dele, se fazer homem, se vestir de homem e andar nessa terra aqui, ser humilhado, zombado, criticado. Por que ele estava fazendo isso? Isso era o preço para poder perdoar eu e você. Então eu sei que o perdão não é barato, custa. Quem perdoa, sente, mas tem que perdoar, porque você vai ficar muito melhor. E é o que Deus manda a gente fazer também, é obedecer a palavra. O Senhor diz, perdoai assim como nós perdoamos. Ele ensinou a oração do Pai Nosso, nós devemos perdoar. Tá ok? Sem perdão, como é que eu vou fazer uma oração de fé? Como é que eu vou viver pela fé? Como é que eu vou andar pela fé? Fica difícil. Tá entendendo? Nós temos outros inimigos também, né? Outros inimigos. Sentimentos, o próprio mundo, pessoas, circunstâncias, etc. Alguns passos para vencer o combate da fé. Entendendo a nova criação, que nós somos nova criatura, que nós trazemos a imagem do celestial, entendimento da realidade do que Ele é em nós e nós somos nele, que nós somos abençoados por Ele, que somos filhos, nele vivemos e nos movemos, que não servimos mais ao pecado, o pecado não reina sobre nós, entendendo que não há condenação para nós, temos vida e paz, somos mais que vencedores, somos lavados, santificados, resgatados da maldição da lei. Que mais ainda? Somos herdeiros conforme a promessa, devemos manter a confissão, guardar a confissão, devemos acrescentar à nossa fé também algumas características aqui, virtudes que devem ser acrescentadas à nossa fé. Então, alguns passos para vencer o combate da fé. A fé precisa ser estabelecida. A fé precisa ser estabelecida. Não é brincadeira, não. Muitas das vezes nós temos sentimentos, né? Aborrecimentos,
circunstâncias que vêm para tentar desanimar nós. Então, às vezes, não é só pessoas, não. Tem sentimentos, tem situações, né? Tem a gente mesmo, às vezes dentro da nossa família, da nossa casa, no trabalho, onde a gente trabalha, onde você vive, na escola. Então, existem muitos inimigos da fé, mas nós devemos levantar a cabeça e seguir em frente, que Deus preparou a vitória para nós. Nós somos novas criaturas em Cristo, somos herdeiros da promessa, temos uma nova identidade, somos mais que vencedores. Está entendendo? Não podemos recuar, não podemos vacilar na fé. Deus é maior, Deus é maior. Deus tem bênçãos para a tua vida, Deus tem bênçãos para a minha vida. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, novas pessoas. O velho já morreu, o velho homem já morreu, e agora nós somos pessoas novas. Nasci de novo, você nasceu de novo. Então, nós temos que ter um olhar diferente. Temos que ter um olhar diferente agora daqui para frente. Está entendendo? Você é filho de Deus, cristão. Jesus morreu por você, morreu por mim também. Então eu não posso agora achar que eu devo viver a mesma vida que eu vivia antes de entregá-la para Cristo. Não, eu sou nova criatura, uma nova pessoa. Devo levantar a cabeça e seguir em frente. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para hoje para nós. Espera aí. Vamos continuar aqui, gente. Olha aí, ó. Alguns passos para vencer o combate da fé. O entendimento da nova criação. Segundo aos Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós devemos trazer a imagem do celestial agora. Não a imagem do terrestre, mas do celestial. Devemos entender a realidade do que Jesus é em nós e nós nele. Nós somos abençoados, somos filhos, nele vivemos e nos movemos. Não servimos mais o pecado não reina sobre nós. Não há condenação para nós, temos vida e paz, somos mais que vencedores. Fomos lavados e santificados, resgatados da maldição da lei. Somos herdeiros conforme a promessa. Devemos também manter a nossa confissão de fé, conservar sempre firme a nossa confissão, guardar sempre firme a nossa confissão. Características que devem ser acrescentadas à nossa vida, 2 Pedro capítulo 1, verso 3 ao 10. Nós devemos acrescentar para a nossa vida, 2 Pedro capítulo 1 também. Olha para você ver. 2 Pedro capítulo 1. Pedro capítulo 1, verso 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Então ele está dizendo para a gente acrescentar a nossa fé, a virtude. A virtude nós devemos acrescentar o conhecimento, a ciência, depois a temperança, depois a paciência, a piedade, o amor fraternal e a caridade. Porque se nós tivermos essas coisas, nós não estaremos ansiosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E em quem não tem essas coisas, ele é cego e ele esqueceu da purificação dos seus pecados. Então nós devemos fazer firmes cada vez mais a nossa vocação e eleição, porque se nós fizermos isso, nunca jamais tropeçaremos. Tá ok? Então, aqui ele vai mostrar então características que devem ser acrescentadas à nossa fé. Deve ser acrescentada a virtude, excelência moral,
Devemos ser diferentes do mundo, estar em conformidade com Cristo. Devemos acrescentar o conhecimento, não é qualquer conhecimento, mas o conhecimento da palavra de Deus. Devemos acrescentar a temperança, né, o autocontrole através da disciplina, encontrando o caminho de escape, fugindo das paixões da mocidade, resistindo ao diabo. Devemos ser perseverantes. A vida de um cristão é uma corrida. Precisamos de perseverança a fim de continuar a fazer a vontade de Deus e receber suas promessas. Devemos acrescentar também a piedade. Isto é simplesmente ser como Deus é. Ele é o nosso padrão. A Bíblia nos ensina a viver a vida piedosa. Devemos acrescentar o amor fraternal demonstrado para com os nossos irmãos, buscando os melhores interesses dos outros. Também devemos ter o amor. O amor é a base para todos os mandamentos. Mostre o amor por guardar os mandamentos de Deus. Por que essas características devem ser acrescentadas à fé? Porque não ficaremos ociosos e estéreis, não queremos ficar cegos, nós devemos ser diligentes para praticar essas coisas, para fazer firme a nossa vocação e eleição, nunca tropeçar. O pecado ocorre quando paramos de adicionar essas coisas à nossa fé para entrar no reino de Deus, no céu. Então, nós devemos acrescentar, na nossa fé, conforme 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 ao 10, acrescentar a virtude, que é a excelência moral, acrescentar o conhecimento, acrescentar o autocontrole, que é a temperança, acrescentar a perseverança, acrescentar a piedade, o amor fraternal e o amor, né? O amor. Então, quando a gente lê 2 Pedro, no capítulo 1, do verso 3 em diante, ele fala lá que nós devemos acrescentar alguns valores à nossa vida. Ele fala para acrescentar a virtude, que é a excelência moral. Então, nós não podemos ficar com a nossa vida de fé estagnada. Nós devemos acrescentar a nossa vida de fé, conforme nós acabamos de ler aí para você ver. Nós devemos acrescentar. Acrescentar o quê? A virtude, que é a excelência moral. Andar de conformidade com a vontade de Deus. Acrescentar isso na nossa vida. Entendeu? Uma vida digna, uma vida reta diante do Senhor. Não é só dando tiro no escuro aí, falando, querendo, repreendendo, dar uma de santarrão, não. Nós devemos ter uma vida. Nossas atitudes corretas. Tá entendendo? Nossa moral excelente. Sermos homens de Deus, mulheres de Deus, onde você trabalha, onde você estuda, onde você vive. Ser uma pessoa que tenha virtude, excelência moral, que tenha conhecimento, que busque também acrescentar o conhecimento do Senhor Jesus, aprendendo mais a palavra. Pelo fato de você estar assistindo aí, estudando, isso é um bom sinal. Está acrescentando o conhecimento do Senhor na tua vida. Acrescentar a temperança, né? O autocontrole, não ser uma pessoa descontrolada, né? Que grita, que xinga, fala palavrão e que fica escutando música do mundo. Não para com isso. Autocontrole. Entendeu? Então, olha aí para você viver excelência moral, conhecimento, autocontrole, perseverança, perseverar. Às vezes as coisas não estão acontecendo do jeito que você achava que deveria. Persevera. Acrescentar a piedade, ser uma pessoa piedosa, misericordiosa, entendeu? Pessoa misericordiosa, com compaixão. Acrescenta isso na sua vida também. Faz parte da excelência moral. Acrescentar na sua vida aí, olha bem, o amor fraternal. O amor fraternal. Tudo isso está num pacote. E o amor de Deus nos nossos corações. Nós devemos acrescentar isso à nossa fé. Então, bem, acrescentai a vossa fé. Aqui na Bíblia, aqui, acrescentai a vossa fé. Na minha está assim, nessa Bíblia que eu estou postando para você, está dizendo para acrescentar a fé, a virtude. Nessa Bíblia aqui está, acrescentai a vossa fé, a bondade. Ser pessoa bondosa. Acrescentar o conhecimento. Acrescentar o domínio próprio. Acrescentar a perseverança. Acrescentar a piedade.
acrescentar o amor fraterno e o amor de forma geral, o amor de Deus nos nossos corações. Aí ele fala, se nós houvermos essas coisas, nós não estaremos ociosos, nós jamais tropeçaremos na fé. Então não é só a fé por si só, nós precisamos esse kit, acrescentar isso na nossa vida. A virtude, a excelência moral, conhecer mais o Senhor Jesus, sermos pessoas mais piedosas, misericordiosas, perseverar, tá entendendo? Ter o amor fraternal, pessoas bondosas, carinhosas, e o amor de Deus estendido a todos. Nós precisamos acrescentar isso, deixar o fruto do Espírito prevalecer na nossa vida, que é o amor, a paz, a alegria, a bondade, fidelidade, longanimidade, domínio próprio, mansidão, fidelidade. Então nós precisamos ter isso na nossa vida, gente. De forma geral, uma vida saudável, santificada diante de Deus, para a gente poder vencer os inimigos da fé. A fé é muito importante. Sem a fé, nós não vamos conseguir chegar onde nós nos propusemos a chegar. Sem fé não podemos agradar a Deus. Sem fé não tem como a gente seguir em frente. Foi pela fé que os mundos foram criados. É pela fé que eu sou salvo. É pela fé que eu sou um cristão. É pela fé que eu vivo essa nova vida. Tudo é pela fé. Tá entendendo? Se nós tivermos essas coisas, ó, não ficaremos ociosos nem estéreis, não ficaremos cegos. Vamos lá, conclusão. Vamos para a conclusão. Conclusão. O exclusivo objetivo da fé salvadora é Jesus Cristo. Crer em Cristo implica não depender nem confiar mais na religiosidade, cerimonialismo, rituais, misticismos, boas obras, piedade, instituições religiosas, pessoas ou ética pessoal com vistas a algum merecimento eterno, mas depender e confiar unicamente na graça de Deus estendida aos pecadores através da obra, da pessoa e obra de Cristo, Filho de Deus, que foi morto em lugar dos pecadores e ressuscitou ao terceiro dia, e é o único meio de Deus para oferecer gratuitamente a salvação. A aplicação, posso afirmar que um dia minha vida depositou fé em Cristo? Será que você pode afirmar que a sua vida é uma vida de fé em Cristo? Será que você pode afirmar que hoje a minha fé em Cristo pode ser vista através da minha vida? A fé em Cristo não é apenas a base para a nossa salvação, mas a provisão para a vida cristã, santificação, crescimento e amadurecimento. Que você, como salvo, possa cada dia reafirmar as palavras de Paulo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por nós. Então, ok aí a nossa conclusão? Então, nós temos aqui a fé salvadora, e a partir dali, nós devemos afirmar que a minha vida agora depositou fé em Cristo, e eu devo então ter uma vida de santificação, crescimento e amadurecimento. Então olha bem para você ver, nós concluindo aqui a nossa disciplina sobre a importância da fé. Primeira coisa então, minha vida eu entrego na mão do Senhor Jesus, pela fé. É um ato de fé. Olha como que a fé é importante. Para eu acreditar que eu estou salvo, eu tenho que crer. Mas isso é um ato de fé. Mas o meu crer aqui não é simplesmente da boca para fora, é uma coisa do coração. E as minhas atitudes posteriores vão demonstrar que realmente eu criei no Senhor Jesus. Eu creio no Senhor Jesus. Então, minhas práticas serão diferentes, serão de acordo com a vontade de Deus. Isso é fé. Então, a fé começa quando eu entrego a minha vida para Ele. Já começou a minha fé. A minha fé é em Cristo. Existem vários níveis de fé, nós falamos sobre isso. Existem aqueles que são incrédulos, que não acreditam em nada, ou acreditam em outras coisas, menos em Deus, ou de outra forma. Tem o incrédulo, tem os de pouca fé e tem os de grande fé.
A fé pode ser desenvolvida como um grão de mostarda que cai na terra e vai crescendo. Nossa fé pode ser aumentada. Cada vez que nós ouvimos mais a palavra de Deus, ouvimos, deixamos cair no nosso coração, entendemos a palavra. É preciso entender a palavra. Não é só ouvir. Tem que deixar... Esse ouvir significa entender. Lembra da parábola do semeador? Uma parte da semente caiu à beira do caminho e vieram as aves do céu e comeram. O que é que representa aquilo? O inimigo que vem, tira a palavra para que a gente não seja salvo crendo. São aqueles que ouvem, mas não entendem. Mas aquele que entende a palavra dá fruto a 30, 60 e 100 por um. Então nós precisamos entender a palavra vai gerar fé no nosso coração. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem quando a gente ouve a palavra, se alimenta da palavra, degusta a palavra, medita na palavra. Aí, a partir daí também, nós vamos mudando a nossa mente, nosso jeito de pensar, para que nós possamos falar coisas boas, positivas, de acordo com a palavra. Não é simplesmente confessar igual papagaio, coisa positiva aí, mas não crer no coração. Não. Nós temos que mudar a nossa mente, falar para o Senhor trabalhar no nosso coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Não podemos sair falando porcaria, qualquer coisa de qualquer jeito. Não, 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 não. De uma mesma boca não pode sair bênção e maldição. Não pode. Vigiai e orai. Cuidado, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação naqueles que estiverem ouvindo. Cuidado com o que você está falando. E se você tem um coração ainda sujo, atrapalhado, cheio de coisa ruim, porque o homem mau tira do mau tesouro do coração coisas más, mas o homem bom tira do bom tesouro do coração coisas boas. Se o seu coração é maligno, confessa para o Senhor os teus pecados. Fala para Ele lavar o teu coração, para Ele te perdoar. E toma uma atitude de vida, uma nova atitude, uma nova postura. Declara aí que você vai buscar Deus em oração, vai buscar em oração, vai ter comunhão com Ele todos os dias. Nós precisamos estar de joelho no chão, orando, porque nós não temos força por nós mesmos ser um cristão ou seguir a Jesus fielmente. Sem oração a gente não vai. O mundo engole a gente. É televisão, é internet, é Facebook, é WhatsApp, é tantas vozes por aí, é filme. A pessoa tira tempo para assistir uma série na Netflix, mas não tira tempo para estudar a Bíblia, para parar ali diante do Senhor. E que edificação traz essas coisas do mundo para a nossa vida espiritual? Nada. Mas e a palavra de Deus? A palavra de Deus acrescenta a fé. E a fé vence o mundo. 1 João, capítulo 5, verso 4. Quem tem fé vence o mundo, vence o sistema maligno. E a fé só vem pela palavra de Deus. Então eu entrego aqui para você nesta manhã, tarde ou noite, depende da hora que você estiver assistindo aí, a importância da fé. Não deixa ninguém, nada roubar a tua fé. Quando eu digo roubar a tua fé, é roubar a palavra de Deus no teu coração, roubar o seu tempo com Deus. É muito importante você estar com a palavra, estar com Deus, estar nos cultos. Eu sei que tem gente que fala daqui, gente que fala dali, às vezes dentro da própria igreja, irmãos, irmãs que dão mau testemunho, líderes que dão mau testemunho. Meu irmão, olha para Cristo. Minha irmã, olha para Jesus. Segue a tua vida. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Fica olhando para a vida dos outros sendo influenciado, não. Se você puder ajudar, amém. Se não puder, não fala nada. Dobra o joelho e vai orar. Perdoa, perdoa, vai orar, vai buscar Deus. Entrega nas mãos de Deus. Entrega nas mãos do Senhor. Ele está no controle. Ele é o Senhor. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo, terminando a carreira, Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Guardei a fé. Tem que guardar a fé, senão nós não vencemos. Que Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Temos 2 vídeos anteriores aí, que faz parte dessa disciplina, que vai acrescentar na sua vida. Deus abençoe, grande abraço, Deus abençoe.